E bem-vindos a mais um módulo. Estou muito feliz com esse curso, muito feliz que ele está dando certo. E agora, sua cabeça vai fritar um pouquinho mais, porque a gente vai falar deles, os shaders, tá? Nossos queridos shaders. Não é cheddar, tá bom? Cheddar é o queijo. Aqui são shaders. Vamos lá? Vou explicar para vocês o que que é. Se preparem, hein, galera, porque é um assunto um pouco difícil de entender. Se você já cria filtro, você já usa shader. Se você é um designer, você já usa shader, só que você não sabe. E é muito legal você ver a definição aqui, porque isso pode abrir sua mente para muitas coisas que vão vir a seguir. Por isso que eu fiz aqui uma apresentação bem direta ao ponto, tá? Existem muitos tipos de shader, existem muitos tipos de aplicação de shader, de forma de usar e etc. Eu expliquei aqui de forma genérica para você entender sempre quando a gente estiver falando de shader e quando a gente não estiver falando de shader, ok? Então, vamos lá, tá? Já vou voltar naquilo ali, mas vamos lá. O que são os shaders? De forma bem leiga, são elementos gráficos gerados a partir de programação, possibilitando renderizações dinâmicas e em tempo real. Como assim, Kevin? Como assim? Vamos pegar pelo literal aí da palavra shader, né? Shader é uma palavra que ela é um nome, na verdade, né? Então a tradução dela é meio uma adaptação, que seria como se fosse um sombreador. E nesse sentido, a gente pode definir que seria o que controla luz. Então ele controla onde aparece luz e onde não aparece luz e como ela se comporta. Se a gente for bem literal, né, dizendo que ele controla a parte gráfica. E como eu coloquei aqui para vocês, uma forma fácil de explicar é imagem gerada a partir de programação. Então, eu vou mostrar um exemplo aqui para vocês. Recentemente aí o Minecraft, né, o jogo famoso aí dos quadradinhos, etc. Ele teve uma grande atualização onde ele trouxe compatibilidade com shaders novos. O que que isso significa? Tá vendo aqui em cima que a gente tem como era antigo o Minecraft? O que que ele tinha como shader aqui? Ele tinha uma sombra simples de oclusão de objeto, de ambiente, né? Que servia só para diferenciar um quadrado do outro. Então aqui, por exemplo, ó, tá vendo onde eu estou passando o mouse aqui? Você vê que tem uma sombra daqui para cá, que a luz vem daqui e vem daqui. Então ele gera essa sombra e gera uma luz aqui em cima também, para a gente conseguir separar o que são isso aí. Além disso, a gente tem aqui a água transparente, tá? E esses são os shaders. E isso tudo é definido dinamicamente pelo computador. Então, a textura, ela tem uma cor opaca. Quem define se vai ter luz, se vai ter sombra, se vai ter não nela, se vai ter nada, são os shaders. Então, qual que é o poder de um shader? Aqui você consegue ver. Tá vendo aqui em cima? Tudo que está aqui em cima, todos os objetos, quadrados, etc., são exatamente os mesmos objetos que estão aqui embaixo. São os mesmos. O que está diferente? Os shaders. Então aqui, ó, você pode ver, por exemplo, esse quadrado branco aqui atrás, acredite ou não, ele é o Sol. Então, quando você troca o Sol e gera uma imagem aqui, ó, com luz, você vê que até o jeito que a luz se comporta aqui é diferente e faz sentido, já que o Sol está ali, não faz sentido vir luz daqui, né? Então, através de shader, ele fez a luz vir dali e o caminho aqui, ó, que tinha coisas luminosas aqui, nem aparecia, aqui começa a aparecer. E a água aqui, ó, ela é o mesmo formato que está aqui, ela não deve ter nenhuma imagem a mais. O que muda é a forma com que ela se comporta perante a luz e a sombra, ok? Então, esse é o poder de um shader. É lógico que a gente está falando de uma maneira geral e não dentro de filtro. De filtro também tem um poder gigantesco,
mas devido às proporções, ok? Basicamente é isso, tá? Se vocês não entenderam ainda, vamos para mais explicações. Você consegue ver que temos dois quadrados na tela com um degradê de verde para roxo, que é o degradê da minha comunicação visual. Você percebe alguma diferença entre esses dois quadrados? Muito provavelmente a sua resposta vai ser não. E se a gente der um zoom? O que acontece? Eu dei um zoom aqui na parte de cima, certo? Tanto no quadrado da esquerda como no quadrado da direita. Percebe que o do quadrado da esquerda, ó, ele está intacto, a minha imagem azul ou roxo, né? E na minha imagem da direita, ele está uns quadradinhos. Por que que isso acontece? Porque na esquerda eu tenho um quadrado gerado a partir de shaders e na direita eu tenho um quadrado gerado a partir de pixels, ou seja, é uma imagem. Então, uma imagem PNG, uma imagem JPEG, elas são pixels, que são mini quadradinhos, né? Quanto mais pixels, mais quadradinhos. Cada pixel tem uma única cor, então quando você junta vários, ele forma uma imagem, certo? Agora, quando a gente fala de shader, a gente não tem pixels, a gente não tem definido cada cor de cada quadradinho. A gente tem uma programação lógica. Então, falando bem leigo, tá, gente? Qual seria a programação lógica aqui nesse caso? Seria um quadrado deste tamanho e dentro desse quadrado eu possuo um degradê que vai de roxo para verde. É isso. É isso, só que em formato de programação, em formato de código, em formato de patch, em formato de lógica. Por quê? Como que isso funciona? Qual que é a diferença? Aqui, neste aqui que é gerado a partir de shader, o tempo todo ele está dizendo para o computador o que o computador deve mostrar na tela. Então ele está falando, computador, mostra um quadrado com um degradê de roxo até verde. Enquanto aqui ele está falando, renderiza para mim esse pixel dessa cor, esse pixel dessa cor, esse pixel dessa cor. Então se você aumentar a imagem, o que vai acontecer? Você vai ver os pixels de perto e vai conseguir ver essa separação de cor aqui. Porém, aqui, quando você aumenta, o que que ele faz? É como se ele se tornasse uma nova imagem. Ele não é a mesma imagem que você estava vendo antes. Agora, ele é uma imagem maior, tá? Quer um exemplo legal aí se você é designer, já fez logo, alguma coisa assim? Vetores. Vetor no Illustrator, vetor no Photoshop, eles são gerados a partir do computador, a partir de lógica, tá? Não são gerados a partir de pixels, ok? Então, toda vez que você aumentar ele, que você der um zoom, o computador vai recalcular aquilo e vai te mostrar uma imagem boa. Então, esse é um exemplo muito leigo, tá? E a gente pode até fazer usando uma ferramenta dentro do Spark, que é SDF. É uma lógica lá de programação para gerar imagens a partir de patches e somente patches. Nenhuma imagem, nenhum JPEG, nenhum PNG. Agora vamos falar aqui, por que que isso é importante, tá? Como eu disse lá na definição, isso permite que essas coisas sejam dinâmicas. Então, eu posso fazer, por exemplo, uma animação dessas cores se mexendo ou dessas cores mudando para outras cores, sem ter que usar mais de uma imagem ou sem ter que usar nenhuma imagem. Ou seja, para você fazer isso com uma animação como um GIF, por exemplo, você vai precisar de 100 imagens e aí essas imagens não vão poder ser grandes, senão elas vão ficar pesadas, então você vai ter lá 4 MB em imagem para ter um resultado ruim, enquanto aqui em kbytes, mudando lógicas de programação em patch, você consegue a animação e você consegue também fazer interação, porque como ela é dinâmica, você pode, por exemplo, aí fazer como que quando uma pessoa abra a boca, algo mude de cor ou mude de forma também. É possível aí usando SDF e tudo mais, tá? Além disso, como vocês viram lá na imagem do Minecraft, os shaders eles não são só usados para criar elementos gráficos, eles são usados para interagir
com outros elementos, como por exemplo, com objetos 3D e também com imagens e texturas. Então eu posso manipular uma textura para ela se comportar da maneira que eu quero através de shaders. Então, tudo isso é possível, tá? Esse é um caminho muito longo para se percorrer. Eu mesmo não sou um especialista nisso, mas eu vou tentar passar bastante coisa que eu sei que vai ajudar vocês aí nessa jornada, tá? Tem muita coisa que eu realmente não sei, gente, e tem coisa que eu sei muito superficialmente. Então, para não cair o risco de eu te ensinar algo errado, eu só vou te falar o que eu de fato entender ou o que eu entender quase tudo. E ali no meio, se eu não entender alguma coisa, eu não vou inventar. Eu vou falar, gente, eu não sei por que que faz dessa forma, mas se faz assim e eu uso assim e tá tudo certo. Belezinha? Então é isso. Vamos entrar na jornada dos shaders. Já vou mostrar para vocês os patches. E desse aqui eu não vou mostrar patch a patch porque tem alguns patches que só funcionam junto com outros. Então eu vou separar meio que em grupos a cada aula do que for essencial para a gente continuar no curso. Valeu? Então bora para a próxima aula. Vamos lá então, galera. Essa aula aqui, ó, eu vou explicar para vocês como funciona a manipulação de texturas dentro do Spark, como que a gente pode usar da maneira mais direta ali, sem usar muitos outros pets, etc. Só usando a textura, mais uma recapitulação, só que dando um pouco mais de atenção para esses assuntos aqui, ok? Vamos lá, primeira coisa então, todas as imagens que a gente vê na tela são compostas pelas cores R, que seria o red, que é vermelho, G, que seria green, que é o verde, o B, que seria o blue, né, que é o azul, e o A, que é o alfa, que seria a transparência. E toda a textura, ou seja, toda a imagem que a gente coloca dentro do Spark, a gente tem acesso a todos esses canais de cor, tá? Primeiro eu vou mostrar aqui no Photoshop esses canais de cor funcionando. Então eu tenho aqui, por exemplo, ó, a aba de canais aqui, ó. Tem o canal vermelho, o canal verde e o canal azul. E todos eles juntos formam um RGB. E aqui, essa imagem não é transparente, né? Mas vou salvar uma outra transparente aqui. Que daí a gente vai ter um canal alfa também. Salvar aqui. Esse módulo eu vou deixar os arquivos aí, mas vai ser mais livre, tá? A gente vai fazendo junto porque tem muita coisa para explicar para ficar mais dinâmico também, que eu vou fazendo e explicando, acho que vai ser mais fácil de entender, até pela complexidade, tá? Então tem os canais ali, a gente tem acesso a todos eles. Vou arrastar as duas imagens para cá. A primeira delas, então, aqui a imagem com alfa e a imagem em JPEG. Vamos tirar aqui a compressão das duas. E beleza, tá? Então a gente tem as duas imagens aqui. E logo que a gente arrasta as texturas aqui para o Patch Editor, você já vê que ela tem três saídas diferentes. A primeira saída é a que eu falei para vocês, ó, RGBA. Então, tudo que aceita uma textura, como por exemplo, um material, certo? Eu tenho um material, pega aqui, ó, entrada de textura. Essa entrada, ela só aceita RGBA. Então, sempre tem que ter os 4 canais aqui. Se tiver só o RGB, se eu colocar aqui, ó, não apareceu nada ali. Espera aí, deixa eu colocar um plane aqui. Deixa eu testar. Ó, coloquei num plane, só RGB, deu erro, tá vendo? Por quê? Porque tem que ser o RGBA. E a gente tem também uma saída do A aqui, que é só o alfa. Então, sempre tem essas três. RGBA, RGB e o alfa. A gente consegue ter acesso também aos canais separadamente. Então, por exemplo, se eu der um unpack, aqui, né? Puxei o unpack. Posso puxar um de 4 aqui, ó. Aqui no unpack, a gente tem 4, né, vetores, ou seja, a gente separou os 4 canais que estão aqui. Vai ser o X vai ser o R, o Y vai ser o B, o Z vai ser o green, que é o verde, e o W
vai ser o alfa. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um pack e vector 4, a mesma coisa aqui, ó. A primeira entrada é o R, então aqui é R, G, B e alfa. E aí, se eu ligar aqui e ligar na minha textura, ele vai funcionar normalmente, né? Deixa eu colocar essa textura em flat para a gente ver ela melhor. Deixar ali, ó, para vocês ir vendo o que vai acontecer, tá? Então, beleza. Aí, o que acontece se eu tirar o alfa, por exemplo? Tirei o alfa, aqui ele está em 0, certo? Quando ele está em 0, ele não tem nada. E quando ele está em 1, ele tem 100%. Só que, como a nossa imagem é transparente, o que sobra aqui é o que o computador tenta achar ali e preencher com a transparência. E o que ele não conseguir, ele deixa preto, certo? Porque ele não tem a informação de alfa da minha textura. Ele só tem o vermelho, o verde e o azul, tá? Estou repetindo para fixar na cabeça de vocês. E aí, tá aqui, ok? Se eu fizer a mesma coisa com uma imagem que não é transparente, ou seja, com a imagem JPEG, o que vai acontecer aqui, ó? Se eu deixar em 1, ele não vai dar aquele bug, porque como ela não é transparente, ela está preenchendo todos os cantos aqui do meu objeto, não dá aquele bug. E aí eu posso manipular esse número como se fosse uma porcentagem de opacidade. Então, se eu colocar 0,5 aqui, ele vai ficar com 50% de transparência. E se eu colocar 2, 3, não acontece nada. A mesma coisa para menos 1. Só de 0 a 1 que ele tem efeito. Então, o 0,5 é a mesma coisa de que eu vim aqui no material e colocar em 50 aqui. Qual que é a grande diferença nesse sentido? É que aqui, como está em patch, eu posso deixar alterável. Eu posso criar um screen tap aqui, por exemplo. Criar uma animação. Ó. Então, o progress vai de 0 a 1. Se eu clicar na tela, ele vai criar uma animação. Já que a opacidade do material, ó, não consigo mandar para o Patch Editor. Aí você fala para mim, tá, Kevin, mas só tem como fazer isso com imagem JPEG? Como que eu faço com a imagem transparente, já que ela fica com esse bug? Vamos lá. Eu tenho o meu alfa aqui, certo? O que eu posso fazer? Eu posso usar ele, só que controlar a intensidade desse alfa aqui. Como? Eu posso criar um multiply. No multiply, quando eu estou multiplicando o alfa aqui, ó, 1 por 1 é igual ao quê? A 1. Então, se eu colocar 2, o meu alfa vai ficar mais forte, tá vendo? Então, ele vai ser como se tivesse 2 alfa meu em cima do outro. E se eu multiplicar por 0? Ele vai ficar transparente. E se eu multiplicar por 0,5, vai ficar com 50% da opacidade. Então, assim é um jeito de você manipular opacidade só via patch, usando os canais de cor aqui, tá? Coisas interessantes, ok? Vamos lá. Esses canais você pode pegar eles separadamente usando o Swizzle também. Então, se eu vier aqui, ó, puxar do RGBA no Swizzle, e aqui tá X, eu estou puxando somente o canal vermelho. Então, se eu colocar aqui, ó, não vai mudar nada, tá vendo? E aí eu posso puxar vários Swizzles. E aqui, ó, no Y, por exemplo, eu puxo o B. Só que eu posso também fazer o seguinte. Eu posso usar o mesmo canal de cor em várias entradas ali do meu pack. Então aqui, ó, por exemplo, ó, vocês estão vendo que ele está só com o canal vermelho ali. Ele está todo vermelho, né? E aqui no Photoshop, se eu coloco no canal vermelho, viu que ele fica como preto e branco? Porque ele tá o canal vermelho sobre todos os canais. Então, quando ele se sobrepõe em todas as cores, ele fica preto e branco. Então, se eu vier aqui colocar o canal vermelho também no canal verde e no canal azul, ele vai ficar preto e branco a partir das cores vermelhas. Ó, tá igualzinho aqui, tá vendo? Igualzinho. E se eu mudar aqui para Y? Ele vai fazer a mesma coisa a partir do canal verde. Então, onde tiver mais branco é onde está a cor que eu selecionei aqui, no caso verde. Então, você vê que o meu olho ficou mais branco e os ícones ficaram brancos. Por quê? Porque eles são verdes.
E dentro desse verde tem um pouco de azul também. Então, se eu colocar aqui o azul, ele fica ali. E se eu colocar o alfa? Ele vai ficar inteiro branco, somente o contorno do meu alfa, o contorno da minha transparência. Tá vendo só? Então, se eu tirar aqui, ó, por exemplo, ó, ele vai ficar preto em volta e vai pegar somente onde tem. Foi mal, gente. Minha Alexa falou comigo aqui. Eu tive que pausar, já voltei. Enfim, ele pega só o alfa e deixa num canal de cor aqui, tá? Então você pode fazer essas manipulações. Além disso, o que mais você pode fazer? Você pode brincar com as cores. Como assim, Kevin? Vamos supor aqui, ó, que eu tenho o meu alfa e eu quero adicionar um pouco de verde. O que que eu faço? Posso vir aqui no Y, que é o meu verde, coloco um pet de add. E aí, o valor que eu adicionar aqui, ele vai adicionar em cor para mim, do verde. Ó, vai ficando cada vez mais verde, quanto mais eu coloco, ó. Então, quero acentuar o verde, posso vir aqui e colocar. Quero diminuir o verde, vem aqui, coloco no negativo, ó, ele vai ficando cada vez menos verde. E vai ficando roxo. Vendo? Você pode fazer algumas brincadeiras dessa aqui também, com cada cor. E você pode criar cores a partir de números também. Como assim? Vamos supor que eu coloco um pack aqui, ó. Pack de vector 4. Vamos deixar o nosso alfa em 1. E aí eu tenho aqui o R, o G e o B, certo? R, G e B. Vamos supor que eu quero botar esta cor aqui, ó. Essa cor. Aqui no conta-gotas do Photoshop, ó. Vou colocar aqui, ele me dá, ó, os valores em RGB. Então, 43, 247 e 204. Vamos colocar aqui 43, 247 e 204. E ficou branco. Aí você fala, ué, achei que ia ficar verde. Você não tá igual lá? Calma, calma. O que que acontece? Aqui no Photoshop, o sistema RGB é o sistema comum de cor da web, onde ele vai de 0 a 255. Então, se eu colocar aqui, ó, 255 em todos, o que que vai acontecer? Vai ficar branco, porque a soma de todas as cores juntas dá branco, ok? Mas aqui eu tenho, né, essa combinação que dá 59, 247, etc. Então, lá no Spark não é do mesmo jeito. Aqui, em vez de ser de 0 a 255, aqui é de 0 a 1. Então, como está tudo maior do que 1, ele fica branco. Se eu colocar aqui, por exemplo, 1 no vermelho, ele vai ficar inteiro vermelho. 1 no verde, ele vai ficar inteiro verde e a mistura fica amarela. E aí você fala para mim, como que eu converto então este valor aqui para um valor que fica aqui? Se a gente pensar que lá vai de 0 a 255 para ter uma cor cheia, e aqui vai de 0 a 1, é só a gente dividir os máximos. Então, eu vou dividir 255 por 1. E aí, a gente consegue ter o valor de 0 aqui, né? Quer dizer, o valor total aqui, né? Então, na verdade, tem que dividir 1 por 255. Isso mesmo. Aí a gente tem o valor ali do 0, ok? Na verdade, do 1. Opa! É confuso, gente, calma. Então aqui eu tenho o que cada um, né? Cada um aqui, ó. Se eu colocar 1 aqui, ele vai ser este valor que está dividido aqui. Então é só eu fazer o seguinte, eu vou multiplicar pelo valor que está aqui. Então, vamos pegar aqui a cor de novo, ó. 42. Vamos colocar multiplicado por 42. Beleza? Vamos criar uma outra multiplicação para o verde. E aí aqui no verde já é 248. A gente bota no verde também. E aí aqui no B é 203, que é o azul. A gente bota 203. E vamos ver qual cor que formou ali. Olha só. A cor aqui, a cor aqui. A mesma. Só explicando para vocês como que funciona o sistema de cor aqui comparado com o Photoshop. E aqui o alpha, para vocês verem. Enfim. Outra coisinha que é legal de vocês saberem é que o pack ele se comporta diferente
com imagens de acordo com o tamanho dele aqui. Então, quando ele está em Vector 3, ele não aceita imagens, porque o Vector 3 não entra no material, só entra Vector 4. Então, quando ele está em Vector 4, RGBA, a gente consegue fazer o unpack aqui em 4 e ligar os 4, certo? Então, RGBA. Porém, quando ele está em 2, se eu deixar ele em Vector 2, aí ele funciona em imagem. Se eu colocar aqui, ó, ele vai dar erro. Porém, aqui, se eu colocar uma entrada RGB e uma de alfa, ele pega. Vamos testar. Posso usar tanto essa aqui, ó, direto da minha textura, RGB. Ó, já desfez o erro. E aí o segundo funciona como alfa. Eu posso até, ó, multiplicar aqui. E aí tá lá, do mesmo jeito. Então, às vezes, se você não precisa manipular os valores individualmente, você só quer mexer no alfa, pega só RGB, bota no pack V2 aqui e usa o alfa separado. Isso é o básico, tá? Para a gente poder seguir, principalmente nesse módulo aqui e nas coisas que a gente vai fazer para frente. Então, eu fiz esse aqui bem explicadinho, bem com calma, para vocês não ficarem perdidos depois, porque depois eu não vou ficar explicando toda vez isso aqui tão detalhado como eu estou fazendo aqui. Então, se você tiver dúvida lá na frente, você volta aqui neste vídeo aqui, beleza? Então, é isso, só para vocês sentirem o cheirinho. Agora a gente vai começar a falar dos patches lá de shaders, tá? Lembrando que eu vou usar outros patches juntos, por isso até que eu estou fazendo de maneira mais livre, que não dá para usar praticamente nenhum patch de shader sozinho. Você tem que usar várias combinações, a gente vai criando aqui uns testes e eu vou explicando ao mesmo tempo com vocês, beleza? Então, vamos para a próxima aula. Agora você vai aprender a juntar várias texturas em uma só lá no Spark através do Patch Blend. Bora lá? Então vamos lá. Vamos supor que eu tenho essas três texturas aqui, ó. Eu tenho a textura rosa, a verde e a vermelha. E aí eu queria manipular elas todas mesmo dentro do mesmo material. Ao invés de usar um plane para cada uma, queria colocá-las juntas. Como que eu faço isso, Kevin? Através do Patch Blend. O Patch Blend, né, ele significa exatamente isso, mesclar, ok? Então, ele mescla duas cores ou duas texturas. Se eu colocar ele aqui normal, né, então eu colocar aqui, por exemplo, a textura verde na parte de cima e a textura vermelha na parte de baixo, ele vai juntar as duas em uma só. Então, eu tenho duas texturas no mesmo material. Mas, se eu vier aqui, eu posso colocar um modo de mesclagem. Então a gente tem o Edge, a gente tem o Subtract, Difference, Multiply, Screen, muito parecido com os Blend Modes aqui do Photoshop, tá? Só que aqui não vai acontecer nada porque as imagens aqui não passam por cima uma da outra. Isso aqui só vai acontecer quando uma imagem sobrescrever a outra. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, vou botar aqui uma textura. Essa aqui, a nossa textura de exemplo. Se eu botasse ela aqui em cima, no normal, a textura de baixo nem ia aparecer. Por quê? Porque o que está em cima aqui fica na frente do que está embaixo. Se eu trocar a ordem, por exemplo, colocar o vermelho em cima, olha só, aí o vermelho aparece. Porém, se eu trocar de volta, colocar aqui, por exemplo, um Edge, aí sim, ele vai adicionar, né? Vai mesclar aí com o efeito de mesclagem Edge, Dodge, etc., Overlay. E aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma cadeia com vários. Vamos supor aqui que eu quero que atrás de todas fique o vermelho. Então vou colocar lá na parte de baixo aqui. Só que logo acima do vermelho eu quero que fique o rosa. Certo? Mas, vou colocar normal. Acima do rosa eu quero o verde. Então, como que eu faço? Eu boto outro blend. E aí na parte de baixo desse blend eu vou colocar esse aqui, no caso porque eu quero que ele fique embaixo. Se eu quisesse que ele ficasse na frente, colocaria em cima. E aí eu coloco o meu verde aqui em cima. Olha só, então a gente tem as três imagens aí, parece até o Kirby, né?
Mas se eu trocar aqui, por exemplo, o rosa, colocar aqui atrás e botar o vermelho aqui, ó, aí o rosa fica atrás de todos. Então é você que decide essa ordem. É assim que o Blend funciona, né? Além dos modos de mesclagem aqui que você pode testar e ver como é que eles funcionam. Ele tem essa parte aí de só juntar as imagens ali, que é bem legal, mas tem um limite. Então, toma cuidado com isso aí. Eu não sei qual é o limite, na verdade é um limite geral de patch de shader. Então, só toma cuidado. Quando você tiver já no Render Pass, você não vai precisar se preocupar tanto assim com isso, mas aqui se preocupe, ok? Então, é isso. Vamos para a próxima. Antes da gente avançar, quero mostrar uma coisa rapidinho que eu não mostrei na última, mas acho melhor ter só um vídeo para isso, para vocês quiserem depois conferir, né? Uma coisa interessante, você pode usar o alfa de uma imagem em outra imagem, tá? Você pode usar separado, né? Só um exemplo aqui que é legal mostrar. Então, por exemplo, essa imagem minha, ela tem aquele alfa, né? Esse alfa aqui, esse contorno. Já essa outra minha, não tem. Então, eu posso, por exemplo, usar o RGB dessa aqui, ó, e o alfa da outra. Olha só. Então, como elas são iguais, o que eu poderia ter feito? Eu poderia ter exportado uma imagem dessa aqui toda preta, tá? Para ela ficar mais leve e usar ela como alfa. E aí, ó, deixa eu fazer isso aqui com vocês agora. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela preta aqui, né? Coloquei um color overlay nela ali. Vou exportar ela preta. Colocar lá no lugar da outra. Então ela vai ser só uma textura de alfa. Aí você vê aqui, ó, vamos fazer do zero, tá? Se eu coloco a minha imagem JPEG, ela tá de um jeito. Vamos agora colocar um pack e vamos usar o RGB, certo? Do JPEG e o A, que é o alfa, do outro. E aí eu consigo ter a transparência aqui. E aí outra coisa legal é isso aqui, ó. Vamos pensar assim, o preto, ele é a ausência de cor, certo? Enquanto o branco é a junção de todas as cores. Então, se eu colocar algo em branco e algo em preto, eu consigo definir onde tem cor e onde não tem. Isso é o básico de um canal alfa. Se eu for aqui nos canais, por exemplo, ó, vermelho, verde e azul, estão exatamente iguais. E aí o que a gente pode fazer com isso? Pensando que uma imagem JPEG é bem mais leve que uma imagem PNG, a gente pode usar um JPEG preto e branco para ser o alfa de outra imagem. Então vou salvar aqui essa imagem. Vamos lá. Alfa PB. E vou jogar ela aqui. Desativa a compressão e etc. Aí você pode ver aqui, ó. As duas imagens JPEG junta dá 228 KB só, enquanto o PNG sozinho quase dá 200 KB. Então, o que eu posso fazer? Lembra que o branco é todas as cores juntas e o preto é a ausência de cor. Ou seja, se eu puxar qualquer canal sozinho, como por exemplo o X, ele vai me dar somente o que está em branco. Então o X, né, que é o vermelho, puxei o canal vermelho e vou usar ele como alfa aqui. Olha só, o alfa igualzinho o alfa do PNG. Então fica essa dica aí para vocês. A gente vai usar isso provavelmente em projetos. Usar o preto e branco como alfa porque você economiza muito espaço aí nos seus filtros. Beleza? Era só isso esse vídeo rapidinho mesmo para mostrar essa dica para vocês. Ó, esse também vai ser um vídeo rapidinho para eu explicar para vocês um patch que se chama Fallback. Já vou explicar para que ele serve, só vou mostrar o que ele resolve primeiro. Sabe quando você usa o patch Swizzle para pegar algum vetor, algum canal de cor de alguma coisa? Quando você aplica uma textura aqui, ele está puxando os vetores que tem aqui. Ou seja, se você colocar um valor que ele consegue puxar aqui embaixo, ele vai puxar e vai dar tudo certo. Porém, por padrão, ele puxa um valor de um número só. Então, aqui está x, que é um valor só. Se eu colocar y,
ele não tem de onde puxar Y. Então, muito provavelmente ele vai dar erro. Tá vendo aqui em cima que já deu erro? Porque ele não tem de onde puxar Y. Nem Z, nem alfa, nem nada. A não ser que eu ligue uma imagem nele. Aí ele para de dar erro. E o que que acontece? Às vezes a gente vai criar algum patch. Vamos supor, tem vários patches aqui na library. Ó, patch de shaders aqui. Aí vai ter um patch assim, etc. Em algum momento aqui dentro, a pessoa com certeza usou um Swizzle. Só que, quando você coloca o patch dentro do projeto, você não tem nenhuma imagem ligada a ele. Então, se a pessoa não colocar um Swizzle, toda vez que você for usar esse patch ou um block, por exemplo, vai dar erro. Como que a gente evita esse erro? Usando o patch fallback. Esse aqui, ó, fallback. O que que esse patch faz? Ele determina o que vai estar no lugar se não tiver nada selecionado. Então, por exemplo, se não tiver nenhuma textura, ele vai ficar com valor de 0. Então, se eu coloco aqui no Swizzle o RGB, o 0 é preto, aí ele não dá erro, tá vendo? Mesmo estando em RGB. E aí eu coloco a textura aqui. Então, se tiver uma textura, ele vai ser a textura, mas se não tiver, ele vai ser a imagem de baixo. Então, eu posso criar uma imagem aqui, por exemplo. Criar uma imagem aqui, ó. 12512. E vou escrever aqui, ó. Coloque algo. Certo? Vamos salvar aqui um JPEG. Chama de holder. E vamos jogar aqui a imagem. Uma imagem de holder. Se eu colocar ela aqui, ó, no fallback, ela vai ser a imagem que vai aparecer para quando não tiver nada aqui no main. Então, olha só. Olha lá, coloque algo. E aí, quando você coloca algo, aí ele aparece. Então, se você estiver fazendo algum patch, exemplo, alguma coisa assim, você pode colocar ali alguma coisa que alguma cor, alguma coisa piscando, por exemplo, você consegue fazer, beleza? Ou se você estiver criando um bloco e etc. Mas, para o que a gente mais usa o fallback é para não dar erro no Swizzle. Pode ser que você esteja no futuro e o Swizzle tenha uma opção de trocar isso aqui embaixo, ó. Se você tiver neste futuro, aí você não vai mais precisar usar o fallback, porque daí se você quiser usar com imagem, o Swizzle é só você mudar ele para Vector 4, que aí não vai dar esse erro. Mas, enquanto tiver assim, com um número só, aí você vai ter que dar o fallback. Então, sempre que for usar o Swizzle e for alguma coisa que você for alterar no futuro, usa o fallback, tá? Então, esse vídeo aqui, dica rapidinha, mas muito útil. Agora uma dica muito legal para vocês usarem o Texture Transform aí de maneira mais eficaz, muito facinho, tá bom? Então bora lá. Primeira coisa que você vai ter que fazer é uma imagem de mira. Eu fiz uma mira aqui, ó, normalzinho, 1024 por 1024. E eu disponibilizei aí nos arquivos também no final do módulo, se você quiser usar essa que eu fiz. Em vermelho, é importante que tem mais chance de você ver. Se você estiver usando um projeto que tem vermelho, aí você faz de outra cor, tá? Joguei aqui no projeto e eu tenho aqui, ó, uma textura. E para que serve isso? Vamos supor que eu quero dar um zoom na minha boca aqui, nessa foto. E aí eu não sei exatamente onde é a posição aqui, muito difícil de ficar vendo. No caso do plane aqui é facinho de achar, porém se você está num objeto 3D um pouco mais complexo, tipo uma esfera, vamos até pegar uma esfera aqui, que ao ver é mais complexa, etc., pode ser um pouco mais difícil. Então, vamos colocar o material na esfera, o mesmo que está no plane, para vocês verem que é mais difícil de identificar ali, né? Onde que é 0, onde que é 1 e etc. Que ele fica diferente, não fica igual. Ok? Por causa da UV, né? E aí, eu posso usar a mira para identificar. Como que eu faço? Vou colocar um patch de blend aqui para a gente juntar as duas texturas, né? E aí aqui, entre a mira e o meu blend, eu vou colocar um Texture Transform, ok? Na mira. Agora, através do Texture Transform, a gente vai posicionar a mira aonde a gente quer. Saber onde é, tá? Então, por exemplo, quero dar um zoom na minha boca aqui.
Eu vou mover aqui através do Translation, ó. Vou colocar aqui 0,1, ó lá. Vou ver a minha mira. Vou diminuir, 0,1, menos 0,15, ó. Aí, através da linha, eu já sei que está na linha da minha boca, que eu quero aqui. Agora, a gente tem que descer aqui o círculo até lá. Então, vamos aumentar aqui em Y. E olha só, tá vendo como com a mira é facinho você achar o lugar? E aí, beleza. Agora, vamos supor que a gente quer dar um zoom na minha boca. Vamos colocar um text transform aqui no exemplo. E colocar um 2D Transform Pack. Aí o que eu faço? Eu vou ter que mudar o valor de pivô. Mas o valor do pivô ele é diferente do valor que tem aqui, né? Porque ele é em relação, o translation ele é em relação ao pivô. Então o que a gente tem que fazer? Só fazer um cálculo simples de subtrair ou adicionar o valor do pivô atual, que é o 0,5, pelo valor que você colocou ali do translation. Então, quanto que é 0,5 menos 0,15? A gente coloca aí 0,35, é esse o valor. E 0,5 mais 0,2, 0,7. Agora, vamos tirar esse blend e vamos colocar aqui direto. E beleza, vou aumentar aqui a escala para fazer o efeito de zoom. Para 1,5, para 1,5, 3. 3. Olha só onde é que ele está dando zoom. Lá na minha boca, tá? Então essa é uma dica útil aí, né? Bobinha, mas que pode servir aí para você. Belezinha? Era isso. Vamos lá, agora eu vou puxar vocês alguns conhecimentos lá do começo do curso, quando a gente viu como funcionavam as texturas dentro do Spark, tá? Então qualquer coisa você volta lá para conferir, se você tiver alguma dúvida aqui. Agora a gente vai falar de transformação de texturas. Lembra lá no começo que eu ensinei para vocês que aqui na propriedade, né, quando você faz a textura em potência de 2, você consegue mudar aqui o Styling Mode para Repeat, para Mirror, né? Então vou colocar aqui Repeat nos dois, tanto em U quanto em V, e vamos botar no Alpha aqui também. Repeat, Repeat, ok? E aí, aqui eu tenho um material aplicado em Flat. Lembra que se a gente colocasse aqui a opção de Tiles, eu conseguia aí ter vários, eu conseguia movimentar aqui, porém, como vocês podem ver, eu não consigo mandar isso para o Pet Editor. Será que não? Na verdade, consegue sim, e é através do Pet Texture Transform. Vamos lá então? Vou jogar aqui a minha entrada de textura do material, ok? E vamos jogar a nossa textura aqui. E eu vou colocar o Pet Texture Transform. Eu vou explicar para vocês o que ele faz. Sempre que a gente fala em transformação aqui no Spark, a gente está falando de posicionamento, escala e rotação. Ou seja, a gente está falando como um elemento se comporta dentro do espaço, dentro do Spark. Agora, quando a gente fala de transformação da textura, a gente vai estar falando de como a textura se comporta dentro de uma UV. Então, não é a UV de um objeto específico, é uma forma genérica e em cada UV ela vai se comportar de um jeito. Obviamente, a gente está usando aqui um plane, que ele tem a UV quadrado, então é mais fácil de ver, mas ele vai se comportar diferente dependendo da UV que você está usando, tá? E aí, como que ele funciona? Ele tem uma entrada de textura, que a gente pode ligar uma textura aqui, e uma saída que também é de textura, a gente pode ligar no material, e você vê que não tem diferença nenhuma, e ele tem uma entrada aqui que se chama Transform. Se eu usar essa entrada aqui, diminuir o número, por exemplo, 0,2, ele vai diminuir usando o ponto da esquerda e o topo a minha textura. Inclusive, se eu tirar aqui a opção de Repeat, deixar em Clump, olha o que ele vai acontecer. Ele vai diminuir a minha textura igualzinho o método aqui, ó, de Tile. Né? Então, se eu colocar 2 aqui, ó, agora ele não vai fazer nada porque ele está com o Texture Transform ali. Aí vamos voltar ao Repeat. E beleza. Aí você vai falar para mim, mas Kevin, você não falou que era rotação, posição, não sei o que lá. Isso é só a escala da textura, é igual o outro.
Então, aí que entra o outro patch, e esses dois patches eles não vivem um sem o outro, que é o 2D Transform Pack. Esse 2D Transform Pack, ele só serve para isso. Ele só serve para ligar no Texture Transform, e o Texture Transform só serve para ser ligado por ele. Quando eu ligo aqui o meu 2D Transform Pack, todas essas opções aqui, ó, estão acessíveis para eu modificar, para eu transformar a minha textura dentro da UV do meu projeto. Então eu tenho aqui o Translation, que seria a posição, onde eu posso mover, ó, 0,1. Movo 0,1 para lá, né? Ou seja, 10% para lá. Se eu mover aqui 0,5, eu movo 50% para lá. Se eu mover 1, eu movo completamente para lá, certo? Aí eu tenho aqui a escala, que eu posso mexer tanto em X como em Y. Olha só. E eu tenho a rotação, que eu posso girar a minha textura dentro da UV. E uma das coisas mais importantes, que é o pivô. O que é o pivô? É a origem de onde estarão vindo essas modificações. Como assim? 0,5 e 0,5 seria 50%, né? Então, 50% de 1, ó, de 0 a 1, da esquerda para a direita, o 0,5 é o meio no x, e de 0 a 1, de cima para baixo, o meio é o 0,5 aqui também, né? Então ele já vem por padrão no meio, e aí, se eu fizer aqui a minha escala de 2, por exemplo, ó, aumentei 2 vezes, ele está vindo direto do meio. Mas se eu mudar o zero aqui para o pivô para 0, ele vai fazer a partir da esquerda, e se eu mudar o y para 0, ele vai fazer essa escala a partir do topo. E o que é interessante deste patch aqui? O interessante é que ele é alterável. Então você pode fazer ele interativo. Então aqui, por exemplo, posso botar um screen tap, certo? E aí a gente bota um switch. Na verdade, a gente bota um pulse. Daí ele já cria o switch, né? E aí a gente consegue definir o que acontece com o ligado e o desligado do pulse, né? Vamos criar uma animação. E essa animação vai ser uma transition, ou seja, uma transição em vector 2, que aqui a gente tem um vector 2, de 1 para 1,1. Vamos colocar a curva aqui quadratin e ligar aqui na escala. E aí quando a gente clicar na tela, ele vai dar esse zoom na imagem. Quando a gente clicar de novo. Opa, não liguei o off aqui. De novo. Clicou na tela. Clicou de novo. Ele volta. E veja que não aumentei o tamanho do plane. Eu só aumentei o tamanho da textura dentro dele. Ou seja, dentro da UV. Certo? E aí eu posso fazer qualquer coisa, gente. Posso colocar um loop animation aqui, por exemplo. Com uma transição de 0 a 359 e colocar aqui na rotação. Olha lá. Posso botar 3 aqui na duração e tá aí minha textura girando. E você pode fazer isso com todas as opções que tem aqui dentro. Então o Texture Transform ele é um grande aliado, tá? Ele é muito bom mesmo. Ele serve muito para você fazer essas coisas. Então, por exemplo, vou criar uma situação aqui onde eu quero, por exemplo, mudar a posição do meu alfa. Como que eu faço isso? Posso jogar o meu alfa. Aí eu jogo aqui um Texture Transform, certo? E lembra como é que a gente troca o alfa? Vamos botar aqui, ó, um Swizzle. No meu exemplo, no meu JPEG, vamos converter ele para RGB, certo? E vamos botar um pack em Vector 2, porque a gente tem uma entrada de RGB e uma entrada de alfa. E aí, aqui o meu outro Texture Transform, que está com o meu alfa, eu venho aqui, boto um Swizzle e puxo o X, que é por conta do alfa preto e branco. Se fosse esse aqui, eu ia puxar um A, tá? Ou um W. Eu boto aqui,
um 2D Transform Pack e vamos ligar o nosso pack lá no final, né? Porque a gente vai ter a nossa imagem transparente. E aí agora, ó, eu posso mexer só no alpha. Então, ó, diminuir só o alpha, por exemplo. Então, se eu quiser fazer uma textura de fundo, mas quiser que os meus itens fiquem andando assim em alpha, eu posso fazer isso. Uma coisa legal também, posso botar um pack em Vector 2, e aí eu posso pôr um runtime, lembra? Patch de runtime. Com multiply, e aí conforme ele vai passando o tempo, ele vai aumentando o valor, certo? Bota aqui, ó, 0,2. Bota aqui, ó, animação de alfa só no alfa. E aí uma coisa interessante, você fala, ué, se eles só servem para isso, por que que tem dois patches diferentes? Muito simples, porque você pode usar a mesma transformação em vários texture transform. Então se eu puxar aqui, ó, esse 2D Transform Pack daqui de baixo, aqui para cima, olha só, ele vai fazer nos dois ao mesmo tempo, tá bom? Então, este é o Texture Transform. Eu uso demais, demais mesmo, tá? O Texture Transform. Eu tive que me segurar em alguns momentos aqui no curso, porque não tinha falado sobre ele ainda, porque eu uso demais. Então, a partir desse momento, você se prepare. Se você não entendeu ainda como ele funciona, você vai entender, porque a gente vai com certeza usar ele na prática. Eu uso muito para fazer animações em 2D e coisas desse tipo. Aposto que você vai passar a usar também. Beleza, então? Beleza? Acho que a gente já pode ir para o próximo. Vamos falar aqui nessa aula sobre o gradiente step, tá? Ele é um patch para se criar degradês, que você pode usar como alfa, que você pode usar como várias coisas que a gente vai ver aqui nesta aula. Então vamos lá. O patch em questão aqui, né, gradiente step, ele é bem simples, ele tem uma entrada que se chama gradiente, a gente já vai falar sobre ela. Gradiente é degradê em inglês, tá, gente? Um previews step, que seria a mesma coisa que isso aqui, ó. Vou botar um degradê aqui no Photoshop. Então a gente tem aqui, ó, o previews step como se fosse a primeira opção aqui, o preto do gradiente, e o new color, que seria a mesma coisa do branco. Então o degradê aqui horizontal, ele seria exatamente isso aqui, tá, gente? A gente já vai ver isso aqui. E aí o start range é a posição que está a primeira cor e o end range é a posição que está a segunda cor. Então aqui está em 53. Se eu quisesse ficar igual isso aqui, eu colocaria, por exemplo, 0,53 aqui. Ó. E aí ficaria exatamente assim. E como que a gente faz para usar? Se eu ligar ele aqui na textura, ele aceita, mas vai ficar preto, que é a cor que está aqui, né? Por quê? Porque a gente não tem um gradiente definido. Então, para isso, a gente vem aqui e cria um patch que se chama gradiente, certo? O patch gradiente, ele tem várias opções aqui dentro de tipo de degradê, né? A gente tem o degradê horizontal, vertical e circular. Vamos ver o horizontal? Vou colocar ele aqui e olha só, ele já criou ali pra gente uma imagem igual essa, né? Se eu colocar isso aqui, por exemplo, num objeto aqui, né, no Photoshop. O Photoshop é mais fácil de explicar porque ele tem uma representação visual, né? Para mim funciona melhor. Aqui, ó, por exemplo, ó, 53. E vamos colocar horizontal. Olha só, igualzinho, tá vendo? Só que aqui todos em números, né? E ele não tem a opção de eu colocar cores no meio igual eu tenho aqui no Photoshop, por exemplo. É de uma até a outra, tá? Mas o que que é esse gradiente aqui, né? Se eu jogo ele aqui no meu exemplo, né, na minha textura, você consegue ver que ele é só um alfa em degradê. Ou seja, onde não tem cor, ele vai pegar a primeira cor que está aqui, e aonde tem cor, ele vai pegar a cor que está ali. E ele é um shader, ele é gerado automaticamente. Então eu posso usar ele ali direto, ó, vertical, circular e etc. Tá? E eu posso modificar ele se ao invés de eu usar o output aqui, eu usar o gradiente. Então, se eu uso o gradiente ali, ele vem a opção que está original aqui, né? Então, ele vai passar por aqui e vai passar por aqui como gradiente. E aí eu posso usar ele, por exemplo, como um alfa. Olha só. Vamos colocar aqui um pack. Vector 2. Boto RGB aqui.
Ó, tá vendo que ele aceitou? Jogou ali, olha só, eu tenho um degradê, né? A mesma coisa se eu puxar ele direto daqui. Aqui ele só é um atalho para o que vem ali, ok? E aí, vamos fazer um teste aqui, que eu posso colocar, por exemplo, um Smooth Step, tá? Para quê? Para eu ter controle sobre esse degradê sem usar com o Gradient Step. Então aqui ele está em 0 e 1, ele está a mesma coisa do que está aqui. Lembra que eu expliquei para vocês o que é o Step? Então se eu colocar em 0,53 ali também, ó, aí ele vai puxar mais para o lado. Então, através do Step ou do Smooth Step ou do Step que é mais direto, né? Então se eu colocar aqui, ó, o Step a 0,5, ó, ele vai fazer a transição dura para mim. Então eu consigo fazer aqui, por exemplo, uma animação transition de 0. Vou colocar um screen tap. Vou botar animação transition, né? Fazer uma transição simples de 1 para 0. E aí, olha só o que vai acontecer quando eu clicar na tela. Eu tenho uma animação de revelação da direita para a esquerda. Esse é um exemplo de uso, ok? Dele como alfa aqui. E aí eu posso usar também a vertical e a circular. Ó, e aí eu consigo fazer um buraco ali no meio. Tá vendo? O mesmo vale aqui também para Smooth Step, onde eu consigo fazer ali, ó, um buraco. E se eu fizer ao contrário isso aqui, ó, opa, tá vendo? Se eu colocar o 0,5 na parte de cima, aí eu consigo, na verdade, fazer um alfa redondo da minha textura ali, ok? Então, Gradient Step é isso. Você cria os degradês, né? Pode criar tanto o output para virar uma imagem direta, ó, como você pode ver o circular, como você pode também, agora a parte legal, é fazer uma transição baseado nas cores da imagem. Então, por exemplo, eu tenho aqui a minha imagem de exemplo, certo? E aí, quando eu coloco ela aqui, por exemplo, no meu gradiente, ó, tá vendo que ele aceita e bota no meu output? Ó, não tá acontecendo nada. Aí eu posso vir aqui, ó, trocar. Vai funcionar exatamente igual o Smooth Step. Ó, se eu botar aqui o Smooth Step, colocar em 0,5, lembra que eu mostrei isso para vocês lá também? Ó, praticamente a mesma coisa, certo? O que eu posso fazer de diferente aqui? Eu posso adicionar cor e fazer um efeito de cor por cima ali, né? Usando os degradês, ó. Então eu aumento aqui, ele aumenta o verde por cima. Ele vai multiplicar pela cor ali e fazer assim. E aí, juntando as coisas que a gente viu agora atrás, vamos colocar aqui branco e preto, certo? Lembra que se eu colocasse todos os canais em um só, ele ficava preto e branco? Vamos fazer isso. Vamos colocar um pack aqui, vector 4 no alpha. Vamos pegar um Swizzle para pegar o R ou o X, né? Botar todos aqui. Vamos botar no nosso material para a gente conferir. Olha só, ficou preto e branco, certo? Dessa maneira, se eu tenho uma imagem preto e branco, eu consigo mudar ela para o tom que eu quiser, porque daí todos os brancos vão ser a segunda cor e todos os pretos vão ser a primeira cor. Então, se eu mudar o segundo aqui para laranja, ó, ele fica laranja. E se eu mudar o primeiro para verde, onde está preto, vai ficar verde. Então, você pode fazer isso também para otimizar o seu projeto. Se você quer fazer algo que ele é colorido, mas ele só tem duas cores ali, e você tem que usar uma textura, faz uma textura preta e branca e deixa para pôr a cor aqui no Spark. Porque se você faz uma textura em preto e branco, você pode usar aqui o tipo de imagem no Photoshop, ó, em Grayscale, que seria os tons de cinza, que fica muito leve, gente. Fica coisa de tipo assim, 1 kbyte. E aí você vem aqui e colore ela baseada nisso aqui e ainda consegue, ó, manipular, tá vendo? Então é isso, Gradient Step. Muita coisinha para explicar, né? Mas espero que vocês tenham entendido e gostado dessa aula. A gente já pode ir para a próxima.
Ah, agora vamos falar do patch de Color Spaces. Isso aqui vai ser bem interessante, principalmente para você que quer fazer efeitos de cor, coisas assim. Também vou dar algumas dicas aí para otimização. Bora lá? Bora lá. O que são Color Spaces? São espaços de cor. Como vocês viram lá no Photoshop, eu mostrei, né, que dava para usar escala de cinza. E escala de cinza é um espaço de cor, certo? E aqui, ó, no modo, eu tenho cor RGB, cor CMYK, cor Lab, multicanal, blá blá blá. Tudo isso aqui são espaços de cores. E na internet a gente tem alguns espaços de cores famosos, como por exemplo o RGB, que é o que a gente vê aí na tela, né? Que é esse aí que você está me vendo. Esse vídeo está em RGB, as coisas no Photoshop estão em RGB. É o formato de web e é o formato que o celular lê também as cores lá das imagens e do filtro como um todo. Porém, a gente tem outros espaços que dá para a gente usar lá dentro do Spark que são bem parecidos. Eu não sei, para te falar a verdade, qual que é a diferença, só sei a diferença do nome e eu vou explicar para vocês. Vamos lá? Então, aqui no Spark, ó, eu tenho aqui, né, a entrada de um material e uma textura. E aí eu tenho o patch que se chama Color Space. O que esse patch faz? Ele converte uma textura de um espaço de cor para outro. Então, eu posso converter aqui, ó, por exemplo, uma imagem que está em RGB para HSL ou HSV, que são outros espaços de cor. Já vou explicar o que é. E aí, se eu colocar aqui, por exemplo, ó, ele vai dar para mim todo zoado. Por que ele está todo zoado? Porque aqui ele só lê RGB. Então, quando ele tenta ler o HSV ou o HSL, ó, tá vendo que eles são bem parecidos? Ele fica todo bugado. Então, para a gente ter a imagem de volta, a gente tem que converter de volta. Então, boto outro Color Space de HSL para RGB, jogo aqui e aí ele funcionou. E você fala para mim, mas para que serve isso aqui, tá? Serve para coisas bem avançadas, mas serve para a gente manipular as texturas aqui dentro. Por quê? HSL, né? Vamos colocar aqui, ó. O H é igual a Hue. E Hue é matiz, ok? Então, coloca aqui matiz. Se você já editou foto, já sabe o que é matiz. É o que caminha entre as cores da imagem. Aí a gente tem o S, que ele é igual a saturação ou saturation, que é a força das cores, certo? Ela vai para a escala de cinza até o máximo da cor, que é a cor inteira. E a gente tem o L, que seria o lumination, luminosidade, lightless, alguma coisa assim. E no HSV, que não é ele, é valor, é o valor das cores, ok? Então, ao invés dele misturar as cores, que é o que o RGB faz, ele dá três canais diferentes, que seria de matiz, saturação e luminosidade. Então, lá no RGB, onde a gente tem de 0 a 255, como eu falei para vocês, entre vermelho, verde e azul, aqui no HSL, eles percorrem um espectro de cor, ou seja, eles vão do começo ao fim em todas as cores. Vou mostrar um exemplo aqui de espectro de cor. Olha só, esse é um espectro de matiz, tá? Onde ele começa em vermelho e termina em vermelho também. E aí, quando você faz uma alteração de matiz, você faz ele de 0, vai passando por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até chegar em 1. E a gente consegue ter esse controle lá pelo Spark. Vou mostrar como. Primeiro, a gente tem que separar esses canais. Tá vendo que aqui é RGB, né? E HSL são 3. Então, eu vou botar um unpack. E agora a gente tem esses 3 valores separados. Matiz no X, saturação no Y e no Z a gente tem aí a luminosidade. Aí a gente vai botar no pack e vamos colocar aqui, tá? E vamos jogar aqui. Vai dar um erro agora. Por quê? Porque a gente está mandando um canal de 3 aqui, sendo que a textura aqui no final é 4. Enquanto você não coloca nenhum modificador, ele vai de boa. Mas se colocou o modificador, ele vai dar pau. Então, se você colocar aqui um vector 4, botar em 1,
Pronto, já resolveu, tirou o erro, porque daí a gente tem o alfa aqui separado, beleza? E aí o que acontece? Vamos supor que eu quero mexer na saturação, ou seja, é o Y aqui. Eu posso criar um multiply aqui no Y e colocar ele no pack. Esse valor aqui agora, a gente pode até mudar esse multiply de nome para saturação. Mudei aqui porque depois vocês vão querer esse arquivo para estudar, tá aqui. Esse aqui serve como uma porcentagem de saturação. Então se eu colocar isso aqui em 0, ele vai ficar preto e branco. Olha só. E se eu colocar em 1,5, ele vai ficar com a saturação mais forte. Olha só. Isso serve também para a imagem da câmera, para você fazer LUT, para você mudar LUT e etc, tá? Então aqui você tem o controle da saturação e aí a gente tem o controle também da luminosidade ou do valor aqui, se você for usar HSV, que a gente também faz com multiply. Vou colocar aqui, vou colocar como valor e joga aqui. E aí, ó, quanto menos, mais escuro, quanto maior, mais claro. Ele adiciona tipo um brilho, tá vendo? Toma cuidado que isso aqui pode estourar pra caramba. Ó, mas no escuro geralmente funciona bem, que daí você tira o valor das cores. Agora só na parte da matriz, tá? Da matiz, na verdade. O que acontece? Eu peguei a fórmula da documentação do Spark, tá? Que é um tutorial que tem aqui, ó, adicionando um filtro de cor. E eles passam uma fórmula aqui, e eu não sei explicar por que ela é assim, mas ela é assim. Então eu só vou passar para vocês como que é. Se eu adicionar aqui, ó, se eu adicionar de 0 a 1, o valor teria que ser igual, certo? Porque é essa matiz aqui. Mas não é isso que acontece. Se colocar um aqui, ele vai ficar vermelho. E aí, se eu colocar alguma animação aqui, ele vai bugar. Fica vendo o que vai acontecer. Progresso. Olha lá, ele dá uma piscada. Ele não passa por todas as cores. Então, a fórmula que tem na documentação do Spark fala para você usar um módulo aqui, ó, né, dividindo o valor por 1, que daí o restante dessa divisão, né, que o módulo ele puxa o resto da divisão, ele dá o valor da matiz. Então agora, ó, o 0 e o 1 são exatamente iguais. Então se eu colocar um loop animation aqui, olha só, ele vai ficar alternando as cores infinitamente com o loop animation, porque ele vai de 0 a 1, 0 a 1, como o 0 é igual a 1, ele nunca para, ele faz um negócio infinito, tá? E para que isso é bom? Isso é bom para efeitos de cor, se você quiser colocar uma ambientação no seu filtro, um efeito de luz ou coisa assim, se quiser modificar, colocar ali. Mas é bom também para, por exemplo, você quer fazer um personagem que ele vai perdendo as vidas em um jogo e ele vai ficando de outra cor. Você pode fazer ali direto, ao invés de fazer várias texturas de cores diferentes. Você quer fazer, por exemplo, como o Mario, quando ele pega a estrelinha no jogo, que ele fica mudando de cor. Em vez de você fazer um GIF para fazer isso, você pode vir ali e fazer essa mudança de cor por ali mesmo, tá? Então, é basicamente isso, Color Space. Não é tão difícil, mas também não é tão fácil. E algumas coisas eu só copiei uma fórmula, mas eu não sei exatamente explicar para vocês como é que faz. Estou sendo sincero aqui, mas mesmo sem saber, dá para usar tranquilamente. Então é isso, muito legal. Vamos para a próxima. Agora a gente vai passar por um patch que eu só vou passar para matar a curiosidade de vocês. Vou colocar uma utilidade dele que dá para vocês usarem já, mas ele é muito mais complexo do que parece. Eu não sei nem metade do que dá para fazer com ele. Só um pouquinho eu vou mostrar ali o que eu sei, mas eu nem sei exatamente o que eu estou fazendo. Mas bora lá, tá? O pad que a gente vai usar vai ser o Texture Sampler. Então eu vou ler a definição dele aqui que o Spark dá. Vou colocar aqui, ó. Ele coloca uma textura, né, em coordenadas específicas, ou seja, ele serve para você manipular a textura dentro do UV de maneira mais avançada e não somente igual ao 2D Transform Pack. O Texture Transform e 2D Transform Pack, eles fazem isso também, mas de maneira mais simples, de maneira mais direta. Aqui você consegue fazer de maneira mais avançada usando matemática, geometria pura, ok? Porém, uma utilidade aleatória dele é conseguir pegar uma cor de um ponto fixo específico.
Quando você coloca aqui, por exemplo, o texture, a textura aqui e deixa na UV, né, sem estar com nada configurado aqui, o valor que ele tiver aqui em relação ao UV é o valor do pixel, entre aspas, em cor que ele está pegando. Então, se eu colocar aqui 0,5 por 0,5, ele vai pegar a cor do meio da minha textura e vai colocar como negócio inteiro. Mas ele não dá o valor da cor, então eu não consigo colocar isso numa entrada de cor. Ele me dá um valor de textura, então como se eu tivesse colocado um zoom enorme na textura só para aquele pixel. E as pessoas geralmente costumam usar ele para pegar a cor da pele. Então, se eu pegar aqui o Face Tracker, extrair a textura do rosto, colocar a textura do rosto aqui, vamos colocar um preview que tenha um rostinho. Olha só, ele vai pegar uma cor aproximada aí do meio do rosto, né? Tanto é que se a pessoa mexer o rosto, conforme vai mudando a iluminação, ó, o que acontece? A cor vai mudando também, porque ela pega bem do meio da textura ali. Que no caso vou botar ela num plane, pra vocês entenderem melhor. É essa textura aqui do Face Tracker, né? Então ele está pegando 0,5 por 0,5, que é exatamente o ponto do nariz. Se eu for subir ou descer, ele vai pegar aqui a barba, quer ver? Ó, vamos descer um pouquinho. Ó, já começou a pegar a cor mais ou menos ali da barba. Olha só, tá vendo? E aí, eu posso até fazer um teste aqui com vocês, ó, para ficar mais fácil ainda de entender. Ele tá pegando aqui o meio do nariz, tá vendo? Se eu botar o dedo aqui, ó. Deixa eu tirar isso aqui da frente para vocês verem. Ó, se eu botar o dedo aqui, ele já vai pegar a cor do meu dedo, mas como é muito parecido com a cor da minha pele, ele vai pegar. Mas se eu pegar essa tampa aqui da minha câmera, por exemplo, colocar na frente do meu nariz, ó, ele não tá conseguindo identificar meu rosto, mas, ó, tá vendo? Tá pegando a cor da tampa, ó, assim, assim. Beleza? Então, essa é uma forma útil, que eu não sei se ele foi feito para isso, mas dá para usar ele para isso. Mas ele serve para outras coisas também, que é manipular dentro da UV. Eu vou fazer uma coisa aqui que é a mesma coisa que a gente faz com o Texture Transform, só que aqui é de uma maneira bem mais complexa. Tem um pet, que é esse Vertex Attribute aqui, que ele dá valores para a gente, né? Ele é bem avançado, eu não sei usar ele direito, mas ele tem um valor que ele pega aqui, que é o Texture Coordinates, que são as coordenadas da textura, ou seja, a UV, tá? E aí, se eu colocar ele aqui, o que que acontece? Ele vai aparecer a imagem normal. Então, usando as coordenadas da textura mais a textura no sampler, ele vai me dar a textura normal. Mas como eu tenho esse meio do caminho, significa que eu posso manipular essa execução. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, ADD, vou colocar aqui ADD, né? E vamos botar aqui. Então, ADD em Vector 2, porque ele é o V. E aí eu vou usar aqui, olha só o que vai acontecer. Eu vou mover a minha textura para os lados. Tá vendo? Igual o Texture Transform. E se eu colocar um Multiply? Eu vou fazer o quê? Eu vou mexer na escala. Olha só. A mesma coisa do Tile, né? Lembrando que aqui a minha textura ela tá como Repeat. Se eu colocar em Clamp, ó, ele vai zoar tudo, tá? Então, até se eu colocar aqui, ó, tá normal, né? Aí eu coloquei o ADD. Vamos colocar em 0 aqui. Olha só, a textura tá assim e tá assim, porque tá em clamp, né? Aí, ó, pra você ver como que é avançado isso aqui. Se eu botar aqui, ó, se eu não me engano é um módulo, sumiu tudo. E aí eu coloco aqui, acredito que é aqui, ó, um Fragment Stage. Olha lá, ele faz isso aqui mesmo se a textura não estiver preparada para isso. Então, se eu pegar uma imagem de qualquer tamanho,
pegar aqui nos meus downloads. Ó, tem essa imagem aqui que não está em potência de 2. Não está em potência de 2, eu quero que ela repita desse jeito aí. Bota aqui. Olha lá. Vai repetir também, mesmo sem ter nem a opção disponível aqui. Então isso é algo bem avançado, tá? Eu não sei o que que o Fragment Stage faz direito e eu não entendo quando que eu devo usar o módulo ou não. A única coisa que eu sei é que funciona. E aí se você começa a fuçar aqui, colocar uns negócios tipo seno, cosseno, tipo ó, sine, olha lá. Aí eu boto um multiply aqui. Olha lá, começa já a ficar maluco, tá vendo? Coloco várias coisas matemáticas que eu não sei o que eu tô fazendo, tá, gente? Mas ó, vamos pôr a tangente aqui. Tá vendo, ó? Ele faz as modificações muito loucas. Quem manja de matemática já vai entender como é que isso aqui funciona. Eu, infelizmente, não manjo, quem sabe um dia, mas só mostrando aí para vocês que é legal vocês ficarem de olho nisso, que pode ser que vocês precisem em algum momento. Principalmente esse negócio de repetir com a imagem que não é do tamanho ali, ó, pode ser útil, né? Quem sabe. Porque pode funcionar também com render pass lá futuramente. Mas é isso. O que eu tinha para falar dele era isto. Vamos lá, agora mais um patch muito simples, mas muito útil, ok? A gente tem aqui, ó, um retângulo em tela cheia com a imagem da câmera. E aí eu peguei esse patch aqui que chama Excel, aqui da library mesmo, gratuito, tá? Este aqui, ó, em que ele faz esse efeito aqui de hexágono com a sua imagem. E aí, o patch que a gente vai usar, né, que é esse Excel, quando eu coloco ele aqui, ele me pede o tamanho da tela. No caso aqui, na verdade, ele está como tamanho da tela porque a pessoa presume que a gente vai usar na imagem da câmera. Mas se eu fosse usar, por exemplo, um plane, era para ser o tamanho do plane aqui. Só um exemplo, tá? Mas o que acontece? Como ele pede o tamanho da tela, a gente teria que vir aqui em Device, e aí vem aqui, pega o Screen Size e coloca aqui. Qual que é a parte ruim disso aqui? Vamos supor que eu quero aplicar isso em outro lugar, e em outro lugar, e mais um lugar, mais um lugar. E aí eu ia ter que ficar criando um pet sem fio disso aqui. Ou, por exemplo, se eu vou usar um bloco, eu não consigo puxar isso aqui. E aí, para esses pets que pedem o screen size, a galera do Spark criou um pet que chama Render Target Size, que ele me dá o tamanho do target renderizado. Então, se eu colocar aqui, ó, o Render Target Size, como o target é do tamanho da tela, ele me dá o tamanho aqui para usar nesse patch. E aí vamos supor que eu vou usar aqui num plane, por exemplo. Vou colocar aqui, ó, exemplo. Está funcionando normalmente, né? Vamos supor que eu vou usar o exemplo. Então, lá. Fica certinho, tá vendo? Com a minha imagem de exemplo. Ó. Mas aqui ele fica zoado, porque é uma gambiarra do Spark que ele só funciona aqui. Então, render target size para quando você precisa usar o tamanho do target, né? Da tela aqui. E não quer ficar usando o device. Porque se eu colocar aqui, por exemplo, 50 por 50, tá vendo? Ele já fica diferente. 50. Agora, se eu uso esse aqui, o tamanho da tela dá certinho. Então, render target size, ele dá o tamanho ali do target que está sendo renderizado, no caso, a minha tela. Ok? Uma desvantagem é que ele só funciona assim, em patches, em configurações onde você tem uma imagem vindo aqui, né? Então, por exemplo, se eu colocar um texto transform, um monte de coisa, ou se colocar um multiply e eu quero o tamanho da tela, ele não me dá o valor. Tanto que eu posso criar vários dele, ó. Tá? Ó. Então, é para isso que ele serve. A dica mesmo, né? Ele é um pouco mais complexo, mas a dica é para vocês usar esses pets da library que precisa de screen size. Usa ele, ao invés de usar o device. Mais rápido, mais prático e funciona melhor muitas vezes também. Belezinha? É isso.
Agora é uma aula que algumas pessoas estavam esperando, que é SDF, que são formas e shapes geradas a partir de patches. É isso mesmo, esse é uma das coisas que a gente tem como forte aí em shader dentro do Spark e dava para fazer um curso só com ela. Mas eu vou tentar explicar aqui de uma maneira rápida e prática para vocês fuçarem e vocês aprenderem mais aí com isso aí, beleza? Então vamos lá. O que que são os SDFs, né? São as formas criadas a partir de patches. Quando você vem aqui, ó, em shaders, agora vocês vão entender por que que dá para fazer um curso só disso. Dá uma olhada aqui, ó. Tudo que tem SDF no nome serve para manipular SDF. Olha o tanto de coisa. Tudo isso aqui de patch, tá? A maioria deles é literal, o que eles estão falando que eles fazem, ele faz, mas eu vou explicar como que funciona para fazer, por exemplo, um círculo, e aí tudo que a gente fizer no círculo você pode usar para as outras formas, tá? Então, primeiro, sempre começa com uma forma, né? Então, você tem a estrela, você tem o círculo, você tem a elipse, polígono, retângulo, half plane também aqui, ó. Então, bastante formato, vamos fazer pelo círculo. Se eu ligo aqui o meu círculo, olha só, ele aparece uma textura transparente para mim. Te lembra alguma coisa isso? Lembra o gradiente. Da mesma forma. Para você colocar cor nesse círculo, é da mesma forma que põe lá no gradiente, da mesma forma que você pode usar ele como alfa, ok? Então, se eu colocar aqui, por exemplo, um pack, né? E aí boto o RGB da minha imagem de exemplo, boto meu SDF aqui. Ó, ele já está funcionando. Aí eu tenho a opção dele aqui, ó, de o centro, de onde ele vai ficar, dentro da UV, né? E eu tenho o raio. E aí ele está muito espaçado, né? Então eu posso colocar aqui, por exemplo, um step. Se eu botar um step, o que vai acontecer? Ele vai ficar o círculo duro. E aí aqui vai funcionar igual o degradê circular, né? Qual que é a grande diferença? São os modificadores de SDF. Então aqui entre o step e o SDF, eu pesquiso aqui por SDF, eu tenho várias coisas como por exemplo aqui, ó, SDF repeat. Então aqui eu posso, ó, colocar ele e aí eu tenho a repetição ou colocar para espelhar ou coisa desse tipo. Então, por exemplo, se eu mudar aqui o centro, ó, movo ele um pouco para o lado, coloco ele para espelhar em X, ele já vai se comportar diferente. Aí eu tenho aqui o SDF, vamos supor aqui, ó, intersecção, onde eu posso intersectar dois SDF. Então, vou colocar aqui um menorzinho embaixo e vamos criar um outro SDF círculo maior para a gente colocar em cima. 0,5. Na verdade, acho que tem que ser o contrário. Vou botar aqui, ó. 6. 3. 2. Eles estão fazendo uma intersecção aqui. Deixa eu botar um smooth step. Aí, ó. Consegui fazer até um círculo aqui, ó, bem mais suave, né? Vamos colocar outros efeitos aqui. Tem um que é muito bom. Smooth Difference, Rounding. Vou colocar esse aqui, ó, Smooth Union, Rotational Repeat. Deixa eu voltar aqui para os SDF, é complicado, tá, gente? Ah, esse aqui, ó, Difference. Vamos testar ele aqui. Eu não sei todos de cor. Ah lá. O que que aconteceu? Que daí é a vantagem que eu estava falando para vocês. Eu tenho dois
círculos em SDF, um fazendo um buraco no outro com SDF Difference, porque eles usam um para fazer diferença no outro. Então, o de cima, ó, vou ver qual que é o de cima. Olha lá, o de cima e o de baixo corta o de cima, tá vendo? Eu acho que o menor corta, na verdade, que é o de cima, que é o 0,2. Se eu deixar ele maior, aí ele não corta nada, viu só? Então forma tipo uma rosquinha, e aí eu posso, né? Qual a vantagem de fazer isso em patch e não imagem? É deixar isso editável. Eu posso colocar aqui, por exemplo, 0,2 para 0,3 e o outro de 0,6 para 0,4. Aqui o raio, ó. E olha lá, ele está animado. E ele está como alfa da minha imagem. Mas se eu colocar um mix aqui, por exemplo, ele serve como alfa do mix. E aí eu posso pôr duas cores aqui, ó. E ó, criei uma paradinha visual aqui. Olha só. Só usando patch. Ou seja, isso aqui pesa kbytes. Vou até apagar tudo aqui, ó, para vocês verem o peso disso. Vamos apagar todas as texturas, tudo. Vamos ver quanto que pesa essa animação. Vou colocar uma experiência aqui. Ó, 2 kbytes. Então, essa é a grande vantagem. Pensando que a gente tem 4 megas para usar, eu tenho uma animação dessa que pode ser mais complexa ainda e ela pesa 2 kbytes, é muita vantagem. Além do que, vamos supor que, por exemplo, você vai fazer uma textura e você faz ela em JPEG para economizar espaço, mas você queria que ela fosse redonda. Ao invés de você fazer até uma imagem preto e branco redonda que já é mais leve, faz em SDF o alpha, que daí ele é mais leve ainda do que a imagem e ele não tem problema de resolução. Então, não importa o tamanho que ele tiver na tela, ele vai ficar com uma resolução boa. Ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Vamos aumentar ele aqui. Ó. Deixa eu botar o outro step para vocês verem a parte mais dura. Vou ter que pôr uma borda aqui. Ó, dá uma olhada. Tá vendo? Ele tá com qualidade total, podem testar aí, independente do tamanho, tá? E tudo isso editável, gente. E tudo isso interagível e animável a qualquer momento. Então você pode fazer coisas que interajam, por exemplo, com tanto de vezes que clica na tela, vai clicando, vai aumentando, vai clicando, vai diminuindo. Você pode colocar pro slider lá, né, aquela barrinha, controlar se aumenta ou diminui um círculo, por exemplo. Você pode fazer a sombra de um objeto, né? Se eu colocar aqui, por exemplo, vou criar um outro plane. E aí eu boto aqui, ó, uma outra forma de usar esse DF, hein, que é muita coisa, gente, não dá para mostrar tudo. Vou mostrar o que dá aqui para vocês, depois vocês pegam esse arquivo para estudar também. Ó, SDF Circle, tá? E aí, deixa eu desativar a visibilidade desse aqui. Ativar desse. Aí a gente bota aqui um Smooth Step. Bota um Mix, né? Vamos botar aqui o Mix. E vamos definir as cores aqui, ó. Vai ser preto. E aí ele tá já pegando tudo. Vamos diminuir aqui o tamanho, diminuir aqui o impacto também. Aí você vai mexendo, né? Vai melhorando. Olha só, a gente tem uma bola aí. Aí eu posso criar um loop animation, por exemplo. Aqui, ó, de transição de cor. Ele vai ficar espelhado. Ele vai ficar nas cores pretas, mas vai ficar um com 80% aqui no Alpha Channel, o outro com 45%. E a gente bota 6 segundos aqui, só para testar. Bota na cor aqui, ó.
tem um efeito de sombra. Posso vir aqui, ó. Faço assim, por exemplo. E aí, posso botar uma esfera. Boto a esfera aqui em cima. E olha só, fiz uma sombra do meu objeto 3D usando aí SDF, sem usar nenhuma textura. Tudo isso aqui, ó, a esfera e o SDF, não dá 200 KB. Aí eu posso usar o outro material aqui, ó, na esfera e voilá, voilá. E é isso, gente. Vocês vão ter que ir testando, tá? Os modificadores. Tem muita coisa para vocês verem aqui. Então, ó, tem o modificador de estrela. Você vai ter as opções da estrela. Você vai ter como configurar a estrela inteirinha, a abertura dela, o tamanho das pontas e coisas assim. Só não se esqueça desse caminho, tá? Objeto, começa no objeto e termina em algum step. Pode ser o gradient step, pode ser o smooth step e pode ser o step normal, porque senão ele vai ficar só aquele bem esfumado lá e aí você não vai ter muito controle, tá? Então é isso. Esse aqui, gente, não tem muito o que eu falar para vocês. Ah, faz assim, faz assado. Porque é muito de teste mesmo, tá? É muito de fazer e de pegar o jeito, de enfiar na cabeça que é assim que funciona. E lembrar que isso existe para não esquecer de usar também, né? Porque às vezes você tá lá querendo liberar espaço no seu filtro, ou querendo dar mais performance, ou querendo alguma forma com mais qualidade, porque a imagem está com a qualidade ruim e não tá sabendo como, tá aí, ó. Só usar SDF. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Não quis me alongar muito, porque senão vai ficar maçante isso aqui, tá? E bora para a próxima aula. Galera, então era isso que eu tinha para falar para vocês sobre shaders e sobre os patches de shaders. Tem muita coisa ali que vocês não viram. Algumas delas eu vou mostrar lá no módulo básico de Render Pass, mas algumas eu realmente não sei. São coisas muito avançadas, coisas que, por exemplo, você consegue mexer na forma de um objeto através de patches de shaders. Então tem gente que consegue fazer uma bola dançar e coisas assim só usando patch, tá? Mas é algo muito avançado, é coisa de gente que já está há anos no mercado, em outros softwares e etc. E para você que está começando agora, não tem nem por que aprender, tá? Então, você não vai conseguir aprender, eu não consegui aprender ainda. Se você cortar caminho, você só vai confundir sua mente. Eu fui tentar aprender e eu percebi que eu tinha muita coisa para saber antes. Então, agora que eu estou correndo atrás disso aí, eu recomendo mesmo para você. Essa fórmula que eu estou passando para você é ideal para você trabalhar e para você começar e para você se virar também, tá? A maioria dessas coisas assim high-end ou são coisas muito fodas e muito específicas, ou são coisas que a gente consegue fazer com conhecimento mais intermediário, mais básico, só que de maneira mais prática e mais personalizável, por ser mais avançada. Ou seja, não é necessariamente necessário, mas sim um plus. Então não pensa nisso agora, foca em aprender o que está aqui no curso, que com certeza você vai conseguir atender praticamente qualquer demanda de mercado. Belezinha? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse módulo. Eu tentei fazer ele de uma maneira mais livre, mais solta, porque eu senti que esse assunto específico não importava muito eu falar a definição de cada pet, o que, que ele é ou não, porque aqui tem muita coisa que é feeling, né? O pet tem um nome, mas você usa ele para fazer outra coisa. Então, por isso que eu fui meio que fazendo junto com vocês aqui, mas eu quero feedback de vocês, quero saber se vocês entenderam ou não, o que que vocês acharam, o que que vocês gostariam, o que vocês não gostariam, etc. Pode mandar lá no Telegram do curso, nas minhas redes sociais ou comentar aqui embaixo na plataforma de curso mesmo. Então é isso, eu vejo vocês no próximo módulo, mas não passar para frente sem entender esse aqui, porque a gente vai usar muita coisa do que tem aqui nos módulos práticos que vem aí pela frente. Belezinha, belezinha, valeu. Até logo, hein?